Ué, rapaziada, tranquilidade? Interrompi o seu vídeo para te mostrar uma oportunidade que podem te trazer esses resultados em até um mês e te fazer ganhar essa grana todo santo mês. E se você quer começar a mudar a sua vida financeira agora, clica no primeiro link da descrição. Se é verdade ou não, nunca parei para olhar direito a estatística, mas falam que a gente forma no Brasil mais novos advogados do que existem em boas partes do mundo em número de advogados, assim. Então quase que o mercado ele vai meio que dobrando a cada pouquíssimo tempo. É muito difícil, é muita gente formando. Essa é a realidade, a gente consegue ver, assim, permeando em várias profissões, né? Porque a gente tem no senso comum um pensamento muito claro de quais são o leque de possibilidades que a gente pode seguir no caminho padrão, que é basicamente medicina, engenharia e direito. Pelo menos foi comigo. Não, são as três básicas, né? Você pensa assim. Minha mãe falava, não, filho, você pode fazer o que eu quiser com tanto sem engenharia, medicina e direito. Entendeu? Tipo, e tem que fazer a faculdade. Na nossa, eu não sei, a geração de vocês é uma abaixo do que a nossa. Você sabe, acho que faculdade é até uma coisa bem legal de fazer pra você entrar. Mas é porque a gente tem esse senso comum de dizer que... Ah, não, porque o Bill Gates, ele largou Harvard. E porque o Steve Jobs, ele saiu de Reed. Mas olha onde eles largaram também, né? Olha onde eles largaram. Começa a apontar isso aí. O cara fala, não vou nem fazer, sei lá, uma faculdade particular. O cara largou Harvard, né? Cara, acho que mais comum do que grandes personalidades de sucesso terem largado a faculdade é que eles entraram, né? Assim, é mais comum você ver uma pessoa que ficou foda e ela entrou na faculdade do que realmente pessoas que ficaram fodas e largaram. Então, como o Bruno falou, putz, pra você largar Harvard, velho, você já tem que ter uma prova social insana pra você chegar lá dentro. Então, bom, pode ser que isso já te deixe à frente das outras pessoas e te garanta que, bom, com base na sua própria competência, você, fora do mercado, vai conseguir fazer as coisas acontecerem por si só. Mas, voltando nessa coisa da medicina, engenharia e direito, a gente tem esse pensamento, né, que a gente tem que seguir esse caminho, que é o único caminho que a gente é ensinado a seguir. Tirar boas notas na escola, pular de ano, depois entrar numa boa faculdade depois de fazer o Enem, isso se a gente passar de primeira. Entrar pra faculdade, depois passar de como é que é? Período, né? Aí ser efetivado por um estágio, depois entrar numa empresa de fato, subir na escada hierárquica e se aposentar com segurança aos 65 exatamente. anos. Então, depois que você começa a ver com mais, por exemplo, o que a Duda mais, falou... né? Porque vai ter mais reforma da Previdência com o tempo. Você vai ter que continuar trabalhando, né? Exato. Então, como a Duda falou, às vezes, você desenvolve uma paixão com base nos resultados que você tem e não tinha nada a ver com esse caminho padrão que você seguiu. Porque, pô, você queria fazer direito. Você foi ensinado que você tinha que escolher uma única coisa pela qual você perseguia alcançar pro resto da vida, né? Pelos próximos, sei lá, você entrou na faculdade com o quê? 18 anos? 19? Sim. Então, pelos próximos 47 anos da sua vida, você ia ficar fazendo aquilo lá. Só que o ser humano muda, né? Pô, tipo, a gente tem muito gosto, muita paixão, assim. Bruno gosta de... Você foi assim, Breno? Você entrou na faculdade e terminou? Eu comecei a fazer medicina, aí fiquei 6 meses, fiquei menos que depois foi pra direito e depois pra engenharia. Era o leque que eu tinha ali. Não, direito eu não cheguei a entrar, não. Mas quando eu era criança, meu sonho, né, que obviamente não era meu, era um sonho de outras pessoas, era ser juiz de direito. Né? Depois que eu fui entender o que o juiz de direito faz, eu falei, não quero nunca esse tipo de coisa, com todo respeito, né? Mas isso aconteceu quando eu vivi na prática a medicina. Eu comecei a entrar em contato com comunidades carentes lá do Rio de Janeiro, porque a gente tinha uma matéria na faculdade chamada Saúde da Família. E aí a gente subia comunidades carentes para atender pessoas que não tinham condição de descer o morro sozinha e buscar atendimento ali do SUS, né? E prestar aquilo que a gente precisava. Só que, às vezes, assim, o contato que a gente tinha com pessoas que estavam passando por situações tão miseráveis tocava muito e eu não conseguia chegar em casa e trazer uma energia positiva. Passei a admirar muito médico depois disso, de gente que consegue viver aquela realidade com pessoas que estão numa situação muito mais triste todos os dias e chegar em casa, dar um abraço no filho, sorrir, fazer todo mundo se sentir bem, porque eu não consegui, sabe? Eu chegava em casa e contaminava todo mundo ali. Você entrou na faculdade de medicina com quantos anos? Eu entrei com 19 anos. Ah, bem novo. Eu terminei o ensino médio, eu ia fazer medicina, só que eu não consegui passar pra uma federal, né? Porque minha mãe sempre foi classe média apertada ali, então, tipo, filho, não dá pra pagar a federal, pô, já tem que pagar a escola da tua irmã. Sempre estudei em particular. E aí, o que aconteceu foi que o meu tio, irmão da minha mãe, ele passou pra um concurso de praticagem. Ele se tornou prático. Atraca navio e é uma profissão uma das bem profissões paga. Mais bem pagas. Mais né? bem pagas, E ele tinha um histórico muito forte na Marinha, ele se aposentou como mariguerra e tal. E aí, quando ele passou nesse concurso, ele falou, Brenão, é o seguinte, cara, eu quero que você tenha sucesso na vida, cara. Você, caso você não passe de novo pra federal, o que eu não passei, vai pra uma particular, passa na particular e eu pago pra você o curso. E aí ele dividiu com a minha mãe dando possível, eu comecei a fazer, né? Fiquei 6 meses. Torrei o dinheiro de toda a família e saí. Gastou dinheiro à toa. Não foi à toa, né? Tipo aquela coisa, eu soube o que eu não ia fazer. Então, exatamente. É igual direito também, as pessoas me perguntam, tipo, você não arrepende de ter feito direito? Eu falei, gente, se eu não tivesse feito, eu não teria tentado praticar marketing jurídico, eu não teria
estudado marketing. Então, assim, tudo isso faz parte, né? Te trouxe assim, até aqui, né? me trouxe até onde eu tô. E a questão do direito é engraçada, porque quando você entra no direito, primeiro dia de aula, o professor pergunta: quem aqui quer fazer concurso? Aí a galera, né? Eu quero fazer concurso. E eu lembro que na época eu fui uma das únicas que não queria concurso. Eu já tinha na cabeça que não queria. E eu já era louca por causa disso. E lá em Goiânia, especificamente, né, talvez pela proximidade com Brasília, deve ser especialmente muito forte. É muito forte. Assim, a pessoa já entra querendo concurso, pensando em estudar para concurso. Então, na verdade, eu já tava quebrando um paradigma ali de falar que eu bati o pé que não queria Isso já concurso. é muito diferente. Eu até perguntar, tá dentro disso também, né? Sobre influência familiar. Já tinha alguém que empreendia na tua família pra você não pensar em concurso? Porque a minha avó, por exemplo, ela falava pra mim, filho de pobre tem que fazer concurso público. Não. A gente nem pobre era, mas ela colocava isso na minha cabeça. A gente era classe média, ó, concurso público. Tanto que meu pai, os 2 irmãos dele e o meu tio que casou com a irmã da minha mãe, todos fizeram AMAN. Aí quando eu tinha 17 anos, o que eu vou fazer da vida? Não sabia. Pensei em direito, aí depois eu vi que teria sido uma péssima escolha, porque eu odeio essa parte assim de lei, né? Como é que é feito o processo, acho tudo muito chato. E pensava em educação física. Mas aí todo mundo falava, nunca vai ganhar dinheiro com educação física. E na não tem época como. não ia mesmo. Olha o Norton aí, tá ligado? Pois é, quebrando paradigmas aí. Só que, diante daquilo, eu falei, bom, não sei o que eu vou fazer na minha vida, tem um concurso que vai acontecer agora, daqui a 1 ano. Vou tentar o concurso. Tentei a primeira vez, não passei, fiquei em redação. Aí na segunda eu estudei pra passar especificamente, estudei muito. Aí que eu descobri que eu era inteligente, porque eu fiquei tanto tempo só estudando pra tirar 5 que eu achei que eu era burro. Tanto que no primeiro simulado do cursinho que eu fiz, eu fiquei em primeiro no simulado. Aí eu olhei assim no simulado de Física e História. Eu gabaritei História e fui muito bem em Física. Aí o pessoal que fez colégio militar comigo, eu fiz colégio militar do Rio de Janeiro, chegou assim, olhou o resultado do simulado, eu tava olhando também, falando, caramba, você ficou em primeiro? Eu falei, foi deles. Que sorte deu. Pois é. Eu concordei com o comentário deles, né? Olha só. Cara, pelo que eu tô vendo aqui, todo mundo passou por uma faculdade, chegou um momento assim de impasse decisório na vida. Aí você não e foi à acabou faculdade, trocando completamente o rumo. Isso aconteceu também comigo. Você foi à faculdade? Foi, eu passei pra faculdade, na verdade, há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás. Quantos eu anos tava você estudando tem? para o Enem. Isso que eu ia apontar, a Ana é a mais nova aqui. Quantos anos você tem? Eu tenho 20 anos. Ela tem 20 Eu ia anos. falar. O nosso momento de inflexão foi pós-faculdade, o Dana foi pós-jardim de infância. Chegando ali no CA, falando... Não, vamos deixar bem claro que eu, por exemplo, eu só entendi o que eu ia fazer da minha vida. Vamos deixar as pessoas mais felizes agora. Depois dos 27 anos. Então, é bom pontuar isso, né? É bom pontuar. Não fique triste se você tem... eu acho que eu só fui também, de fato, progredir na minha carreira, que hoje é digital, depois dos 28. Cara, e sabe o que acontece? É porque as pessoas veem o quadro, tipo, das Jovens Milionários, a Ana até participou, e meio que... existem 2 tipos de pessoas que veem isso. Uma que se sente inspirada e fala, caralho, velho, pode ser eu, isso aqui. Eu que E a outra que fala, fudeu, não dá mais, velho. Já era. Aí a pessoa tem, tipo, 25 anos, vem a menina com 20 e fala, eu não consigo, sabe? Tipo, cara... Então existe essa pressão, mas acho que, cara, é basicamente assim, a gente precisa entender que as circunstâncias mudam pra todas as pessoas, sabe? Pô, eu tive muito privilégio na minha vida de saber que quando eu tranquei a faculdade, eu ia poder ficar trabalhando naquilo que eu sabia que no futuro ia dar certo. Eu não ia deixar de ter cama onde dormir, comida na minha mesa no dia seguinte, eu ia ter teto sobre o qual morar. Então, o pensamento você tinha a chance de errar, né? Exatamente, cara. E minha mãe não me expulsar de casa, por mais que ela não concordasse em eu estar fazendo YouTube. Imagina o seu tio que tava pagando do bolso dele, aí de repente você fala, ó, mano, depois de 6 meses... Sabe o que aconteceu? Ele me quero falou. pro YouTube. Ele me ligou, velho. Ele me ligou, porque minha mãe ligou pra ele chorando. É óbvio que ele te ligou. E é óbvio, né? Cadê meu dinheiro, rapaz? Obviamente ele não falou isso, né? O que aconteceu ele foi... pediu o equity do Jovens de Negócios. Nossa, né? Quem dera. Pô, se fosse isso, seria uma boa conversa, né? Ele me ligou, falou, então, Breno, a tua mãe me ligou chorando agora. E é o seguinte, isso que você tá fazendo, cara, não vai dar certo. Aí eu só ouvindo, né? Aí eu, tá bom. Aí ele falou, ninguém nunca vai ver autoridade em um moleque de 21 anos de idade que não tem diploma. Você vai ser percebido como um curioso aos olhos de quem vê. E você nunca vai conseguir crescer assim. E eu vou te falar que, estatisticamente, ele estava... tá certo. completamente certo, pô.
Porque aqui a gente tá contando a história dos vencedores, né? É aquilo que você falou. O cara tá lá em casa, pessoas que se sentem uns merda, né? Porque todo mundo ficou rico muito cedo aqui. E tem o jovem de 17 anos que tá assistindo a gente, que vai ouvir a Ana falando que, pô, com 20 tá milionária já. E eu falar, caramba, é isso. Até o de 30. Então não vou fazer. Ou de 30. Então não vou seguir esse caminho aqui, mas enquanto a gente tem história de sucesso, tem milhares de histórias de fracasso, de pessoas que tentaram mesmo e não conseguiram. Sim, Ana, conta. O pessoal não tá deixando você falar. Vai, Ana, conta como foi. Bom, há 2 anos e meio atrás, eu tava saindo do ensino médio. Tava estudando pra caramba pra passar no Enem, na Federal, pra entrar pra nutrição. Que, nesse caso, era um assunto que eu gostava muito de estudar. E nessa época, inclusive, eu já produzia conteúdo no Instagram como forma de aprendizado. Então, assim... Sobre nutrição. Sobre nutrição, dicas em relação a isso e tal. Só que aí, passou-se um momento... Quando tava lá naquelas fériasinhas antes de começarem as aulas da Federal, que eu entrei num processo, assim, de autoconhecimento. E foi nesse momento que eu parei pra refletir, pensar, caramba, daqui a 5 anos, quando eu me formar, será que eu vou estar realizada com aquilo? Será que eu vou estar satisfeita sendo nutricionista? E eu percebi, não é isso que eu quero. Eu nunca fui essa pessoa. E aí eu falei pros meus pais, assim, cheguei. E foi bem nessa época que eu tava querendo, assim, mudar, assim, o rumo da minha vida, que eu cheguei pros meus pais e falei assim, tem um menino, um colega meu da minha escola, que eu tô seguindo no Instagram, que eu acompanho ele, que ele tá, assim, ele mudou de vida. Falei pros meus pais. Aí meus pais falaram, vê o que ele tá fazendo. Aí eu fui ver, pesquisei a fundo, era um colega meu que no passado, hoje não, né? Naquela época ele tava fazendo dropshipping. Aí eu, caramba, então se ele mudou de vida assim... O que é dropshipping? Só pra audiência entender, se você puder fazer uma explicação. É um modelo de logística onde você tem o fornecedor, você é o intermediador dessa compra, ou seja, o cliente vai lá, você tem a sua loja, você constrói a sua loja, o cliente faz a compra na sua loja, e aí o pedido é automaticamente... Loja virtual, né? É, uma loja virtual. O pedido é automaticamente enviado para o fornecedor, então... Você é o intermediador dessa venda e o fornecedor já envia direto para o cliente. Você não precisa fazer estoque. Não precisa de estoque, não precisa gastar com custo altíssimo, então a barreira de entrada é muito baixa para quem está começando. E aí eu vi que esse meu amigo tinha tido sucesso com dropshipping naquela época. Super novo ele também? Muito novo também. E aí eu decidi, caramba, eu vou fazer isso. Vou fazer isso. E aí foi quando eu tomei uma decisão, vou fazer isso, pronto, larguei tudo. Você nem chegou a entrar na faculdade? Nem cheguei a assistir uma aula de nutrição. Larguei e comecei, eu falei assim pros meus pais. Eu vou começar isso aqui, só que eu vou arcar com todas as responsabilidades, vou arcar com todas as consequências. Porque quando eu falei isso, eles queriam, assim, quase me expulsar de casa. Meu pai, ele é servidor público. Cabeça da segurança, né? É tipo o meu. O completo oposto do que eu sou. Eu